Olá, boa noite a todos. Aula do dia 10 de março. Vamos fazer exercícios da lista 3, a lista que envolve elementos de probabilidade. Eu escolhi 4 exercícios aqui, a partir do 21, né, 21, 23, 26 e 27. Na aula passada tínhamos feito exercícios anteriores. E a ideia é tentar buscar elementos diferenciados, né, envolvendo o conteúdo visto nesses 4 exercícios. Então, vamos abrir a lista de exercícios e ver exatamente onde estão essas questões, quem são elas. Questão 21. Inicialmente, questão 21, vamos ver do que se trata e vamos à resolução. Está aí o enunciado. Um restaurante que apresenta 2 tipos de refeições, ou salada, ou um prato à base de carne. E eu tenho as informações estatísticas para que nós possamos resolver os problemas. Primeira informação, 20% dos fregueses do sexo masculino preferem salada, 30% das mulheres preferem carne, 75% são do sexo masculino, né, dos fregueses. E aí eu tenho uns eventos e eu quero calcular essas coisas aqui. Então vamos tentar montar um esquema que nos ajude a perceber o que está acontecendo e como que eu posso trabalhar essas probabilidades. Essas informações me trazem alguns formatos diferentes e eu posso pensar em 2 formas diferentes de resolver. Uma das formas é usar uma tabelinha, e para isso eu posso montar essa tabela aqui no Word. Página número 21. Inserir aqui a tabelinha. Tem 2 tipos de prato e um total. Então, vamos tentar fazer uma tabela 4x4, onde eu tenho aqui um tipo de prato, vou colocar aqui salada, vou colocar aqui carne. Vou colocar um total aqui. Aqui eu vou colocar outra variável. Menino. Total. Diminuir um pouco o texto para a gente poder enxergar a tabela inteira. Vamos lá. As informações que nós temos são as seguintes. 75% dos fregueses são do sexo feminino, masculino. Naturalmente que, se eu tiver aqui com 75%, eu terei 25%. Naturalmente aqui eu tenho o total. As informações que eu quero é em relação à preferência com relação ao sexo. Disse que 20% dos fregueses do sexo masculino preferem salada. E eu tenho que 75% do total é do sexo masculino. Então, eu tenho que tirar daqui, desses 75%, 20% para salada e 80% naturalmente para cá. Então, eu tenho aqui que 15% representa 20% de 75%, ou seja, 15% estão representados aqui, e, consequentemente, os outros 60% estão representados aqui. No total de 75%, eu tenho esses percentuais.
Já em relação ao sexo feminino, eu tenho um total de 25%, eu trago a informação de que 30% prefere carne. Naturalmente, 70% prefere salada. Quem seria 30% desses 25%? Então, vamos lá. 0,075, que vai dar 7,5%. E os outros 70%, né? 0,17,5. Perdão, 0,175, que vai dar 0,5%. Então, eu tenho também um total do percentual dos fregueses que preferem salada e total do percentual dos fregueses que preferem carne. 15 com 7,5 vai dar 22,5. 60 com 17,5 vai dar 7,5. Então, com as informações dadas aqui, eu consegui montar uma tabela que vai me ajudar a calcular essas probabilidades solicitadas aqui. Há de se perceber que que eu devo colocar isso aqui no formato decimal, né? Formato relativo, né? Formato percentual. Ou seja, 15% é 0,15, 60% é 0,6 e assim sucessivamente. Para que tenhamos os demais. Com isso, nós podemos resolver o que é solicitado no problema 21. Primeiramente, temos aqui os eventos. H, freguês é homem, M, freguês é mulher. Então, aqui o evento é H, aqui o evento é M, A é salada e B é carne. Então, aqui é o meu evento A, aqui é o meu evento B. Agora sim, com os eventos definidos, vamos ver o que é solicitado. Primeira coisa que é pedida, P de H. P de H é a probabilidade de eu selecionar uma pessoa aleatoriamente dentre os fregueses e essa pessoa ser do sexo masculino. Como eu tenho 75% do sexo masculino, já está respondido que seria o meu P de H. Né? Não tem muito o que fazer. Isso aí, inclusive, já é dado do problema. Respondido. Agora, quem é P de A dado H? P de A dado H é, dado que a pessoa selecionada é do sexo masculino, qual é a probabilidade dela preferir salada? Então, tem duas formas de você resolver isso aqui. Primeiro, você fixar apenas no seu espaço amostral do sexo masculino e verificar qual o percentual prefere salada com relação a esse aqui. Então, o teu total, 75%, você se baseia esses 15%, que percentual se refere aos 75%. Isso também já está respondido aqui, porque eu tenho que 20% do sexo masculino prefere salada. Então, dentro do universo do sexo masculino, que é onde está a minha condição, o percentual que prefere salada é de 20%. Então, isso aqui é 0,2. Né? Por outro lado, se eu tiver de responder usando a fórmula da probabilidade condicional, então eu vou direto a ela. Que seria de A para K. Pela definição, isso aqui é probabilidade da interseção A com H sobre a probabilidade com a probabilidade da condição, que é o H. Então, quem seriam essas probabilidades aqui? Quem é P de A interseção H? Quando você vem aqui na tabela, a interseção H, está aqui, é exatamente 0,15.
de H, é o total, 0,75. Ou 75, tanto faz. E aí eu precisaria fazer essa conta aqui, 15 por 75 ou 0,15 por 0,75, que vai dar exatamente 0,2, que representa aqueles 20%. Dá para fazer de duas formas diferentes. A outra que pede é P de B dado M. Quem é P de B dado M? É a probabilidade de, dentro de um universo das mulheres, né? Uma vez que o freguês é de sexo masculino, qual a probabilidade dela preferir carne? Isso também, da mesma forma, está resolvido aqui, porque ó, 30% das mulheres preferem carne. Então, eu posso vir diretamente aqui na resposta, porque esse aqui já é o percentual dentro do universo das mulheres, que é 0,3. Ou também usar a fórmula da probabilidade condicional, como eu já usei aqui, deixo como exercício para vocês, mas vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, em se baseando no evento B e no evento N. Né? Seria 17,5 sobre sobre 25. Espera aí, que esse 17,5 aqui é 70%. 30% carne, 70%. Tem uma coisa trocada aqui, tá? 70% é salada, 30% é carne, tá trocado. Faz aqui, só isso. Aqui é 17,5 e aqui é 7,5. E aqui vai dar 67,5 e aqui vai dar 32,5. Só para ajustar. Né? Que aqui estava dizendo que o percentual das mulheres que preferem carne é 30%. E o cálculo de 30% é esse aqui, 30%, 0,075, e vem a ser exatamente esse aqui, certo? Então, como aqui não tinha interferido nesse resultado, aqui seria 7,5 sobre 25. Continuando. A interseção H, probabilidade também fácil de ver diretamente na tabela, porque quando a gente monta essa tabela aqui, né, a interseção é diretamente quando você cruza os eventos. A interseção H, 15%, 0,15. Está resolvido. A união H, agora sim. A união H é a probabilidade da união de dois eventos. P de A, união H. H mais P de H menos P de A interseção H. Essa a gente acabou de ver. E cada uma dessas outras é só ver lá no total. Então, isso aqui vai ser igual P de A. Aqui é um total de A, 32,5. Ou 0,325. P de H. P de H está aqui, ó. 75. Ou 0,75. Menos a interseção que a gente acabou de ver, que é 0,15, que é exatamente esses 15% que estão aqui. Agora é só fazer essa continha. E continha é com Excel. 0,325 e 5 menos 0,15. 0,925 ou 92,5. 0,925.
que é isso? Quem é PGA união H? É a probabilidade de você selecionar um freguês e esse freguês preferir salada ou ser uma pessoa do sexo masculino, né? Ou representa a união, né? A união é representada pelo ou. Então, quando você pergunta a probabilidade de alguma coisa ou outra, você está pedindo a probabilidade da união. Por fim, PGM condicionado a A, onde M é freguês de ser do sexo masculino e A é salada, então você está perguntando qual é a probabilidade de uma pessoa ser do sexo feminino, dado que ela seja uma pessoa que prefere salada. Bom, essa informação realmente a gente tem que recorrer lá à tabela, porque usando a formulazinha probabilidade da condicional, isso aqui, a probabilidade de M condicionado a A, né, isso que pede, é a probabilidade da interseção de M e A sobre a probabilidade de A. Quem é a probabilidade da interseção de M e A? Então, vou lá na interseção, tá aqui o M, tá aqui o A, 17,5. 0,175. E de A, que é a probabilidade de uma pessoa selecionada preferir salada, 32,5, ou 0,325. Isso aqui é igual a 0,538462. Tem um arredondamento aí, talvez com duas casas decimais, que vai dar 0,54. Formato de fração, 7/13. Então, você vem lá e confere 7/13. O mesmo resultado aqui. Ok, ok. Então, esse aqui foi o exercício 21. Vamos partir para o exercício 23. É um exercício parecido com esse, mas como eu falei, a gente está mostrando exercícios com visões diferentes, e a partir dessas visões diferentes, você percebe que você pode resolver dois exercícios que trazem em si a mesma ideia, né, e são representados de forma diferente. Então, aquele já foi visto naquela forma. Agora, esse aqui, ele traz uma forma mais aplicada. Primeiramente, que ele já desenha uma tabela e nessa tabela já define os eventos, né? E aqui estão os eventos A, B e C, M e F. E aqui eu já não tenho mais percentuais, né, e valores diretamente que representam suas respectivas probabilidades. Eu tenho valores quantitativos. E, e aqui eu tenho um total, né, referente ao total, nesse caso aqui são 15.800 empregados, né, funcionários de uma determinada empresa. Então, eu estarei selecionando aleatoriamente um funcionário dessa empresa. Eu estou interessado em saber, inicialmente, qual é a probabilidade desse funcionário ter 40 anos ou menos. Bem, segundo a variável idade aqui, separada por classes, a classe que é ter 40 anos ou menos envolve essa classe aqui, que vai de 25 a 40 anos, e essa outra classe que é menor do que 40 anos. Então, eu estou interessado em saber o conjunto de todas as pessoas de 25 a 40 e todas menor que 25. Isso vai me dar 40 anos ou menos. E eu tenho que o total de cada um desse grupo aqui, eu tenho 2.800 aqui, tenho 7.000 aqui. O que vai me dar um total de 9.800.
Então, eu tenho 9.800 pessoas com a idade abaixo de 40 anos. E eu quero saber qual é a probabilidade de eu selecionar uma pessoa com essa faixa etária. Como eu tenho 15.800 pessoas no total, então basta usar a definição de probabilidade. Número de casos favoráveis, 9.800, sobre o número de casos total, 15.800. Então, eu terei aqui, para resolver esse problema, 1.800 pessoas com idade até 40 anos, de um total de 15.800. Arredondando com duas casas decimais, 0,62, que é a probabilidade encontrada aqui. Letra B. Mulher com 40 anos ou menos. Então, eu venho novamente a mesma faixa etária, 40 anos ou menos, mas agora estou restringindo o meu conjunto ao conjunto das mulheres. Então, o que eu estou interessado em fazer aqui é uma probabilidade da interseção do evento mulher com o evento 40 anos ou menos. O evento 40 anos ou menos envolve essas duas linhas. E o evento do sexo feminino envolve essa coluna. Sua interseção envolve exatamente esses dois valores aqui. Então, eu tenho 800 mulheres mais 2.500, que vai dar, no total, 3.300 mulheres que têm idade de 40 anos ou menos. Então, o que a gente quer aqui vai ser exatamente o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. Então, vamos ver qual é essa probabilidade. Eu tenho 300 mulheres, no total, 1.800. Agora, deu 0,2088. Se eu quiser arredondar com duas casas decimais, como na terceira casa eu tenho um 8, que é maior ou igual a 5, então eu estou arredondando para mais aqui, eu passaria a ter 0,21, usando o arredondamento. Então, essa é a minha probabilidade solicitada. Letra C. Homem com mais de 40 anos. Agora eu mudei. Mais de 40 anos, esse é evento C aqui, ó. Mais de 40 anos. E o sexo masculino está aqui nessa coluna. Novamente eu quero uma interseção, né? Homem com mais de 40 anos. Então eu estou fazendo um cruzamento dessa linha com essa coluna, que vai me dar esses 1.800, de um total de 15.800. Então isso aqui vai ser 1.800 sobre 15.800. 0,1139. Você vê que aqui eu estou arredondando com três casas decimais agora. Então, eu verifico a quarta casa, que é um 9, e o que me vai fazer aumentar aqui o 0, o 3 para 4. Então, eu tenho 0,114 como arredondamento, com três casas decimais. Por fim, sabendo que tem menos de 25 anos, qual é a probabilidade de ser mulher? Então, eu estou interessado aqui em saber uma probabilidade condicional, né? A probabilidade que ele está interessado é essa aqui, ó, ser do sexo feminino, sob uma determinada condição. E essa condição está sendo colocada aqui, que é de ter menos de 25 anos. A condição de menos de 25 anos é a condição A. E a probabilidade solicitada de ser mulher, sexo feminino, é a variável, o evento F. Então, eu estou interessado, e eu vou partir para aqui, questão 23. Eu estou interessado agora a probabilidade de ser do sexo feminino, dado que tem menos de 25 anos, ou seja, P de F dado A. A, F. É ser mulher
dado que tem menos de 25. Então, P de F dado A. Pela definição, isso aqui é igual à probabilidade da interseção sobre a probabilidade da condição, no caso a condição é A, é a restrição do meu espaço amostral. Então, P de F interseção A sobre P de A. Bom, quem é P de F interseção A? Então, vou ver lá no cruzamento de F com A. Está o F, está o A. Eu tenho 800 de 15.800. Eu posso fazer assim. 800 de 15.800 sobre P de A. Quem é o P de A? Do A. 2.800 de 15.800. Vamos lá. 1.800. 1.800. Eu fiquei com fração de fração. E nessa fração de fração, que eu vou fazer a multiplicação da primeira fração, que é numerador, pelo inverso da segunda fração, que é o denominador, o que vai acontecer aqui é que eu terei 15.800 no numerador e 15.800 no denominador aqui, e quando eu fizer a divisão, isso vai dar 1. Então, um elemento neutro. Sendo elemento neutro, eu fico apenas com 800 sobre 2.800. Então, eu estou restrito a essa fração aqui. Seria a mesma fração 8 sobre 28, se eu quiser fazer uma certa simplificação. Se eu quiser simplificar ainda, isso aqui pode ser 4 sobre 14, ou ainda 2 sobre 7. 0,28. Então, vamos lá. 2 sobre 7. 0,2857. 0,286. Com 3 casas decimais, o que está acontecendo? Está considerando essa quarta casa que é maior ou igual a 5, que é 7, e está arredondando para mais aqui 285, para 286. 0,286, resolvendo então a questão 23, né, muito parecida com a questão 21, porém colocada com outros elementos, né, aí colocando mais as questões de problemas. Seguindo o nosso roteiro, nosso roteiro nos levará agora à questão de número 26. Vamos ver quem é a questão 26. Certo aparelho eletrônico tem duas lâmpadas que podem estar acesas ou apagadas com probabilidades como mostrado. E aí eu tenho as perguntas com relação à independência de eventos. As perguntas são: eu tenho as seguintes situações, né? Lâmpada 1 e lâmpada 2. E eu tenho as situações delas estarem acesas ou apagadas. A lâmpada 1 acesa tem probabilidade 0,15 de estar simultaneamente com a lâmpada 2 acesa. E ela tem probabilidade de estar simultaneamente acesa com a lâmpada 2 apagada, 0,45. Então, eu posso completar essa tabelinha aqui, lá vou eu de novo, montar a tabelinha, colocando os totais, e a gente vai precisar disso. Vamos lá. A tabelinha 5 por 5, 4 por 4. Eu tenho L1
acesa, eu tenho L2 cada. Perdão, L1. Aqui eu tenho L2 acesa. Beleza. Só arrumando aqui. Total. Total. Então, L1 está acesa ao mesmo tempo que L2 está acesa, com probabilidade de 15%, né? 0,15. E aqui 0,45. Isso aqui está um total de 0,6. 0,10, 0,30, 0,40. 1, 0,25, 0,75. Ok. Então, agora que eu completei a tabela, vamos ver do que se trata o problema. Pergunta é: o fato lâmpada 1 acesa é independente de lâmpada 2 acesa? Justifique. Vamos lá. Lâmpada 1 acesa é essa aqui. Lâmpada 1 acesa, tá? Cuja probabilidade é 0,6. Lâmpada 2 acesa. Lâmpada. Peraí. Lâmpada 1 é aqui. Eu tô trocando aqui só para ficar igual ao exercício, eu tinha trocado. Lâmpada 1 acesa, 0,6. Lâmpada 2 acesa, 0,25. Eu quero saber se esses dois fatos são independentes. Essa é a pergunta. Eu parto para a ideia da probabilidade da independência de eventos. O que é que eu faço para verificar se dois eventos são ou não independentes? Para saber se A e B são independentes, eu preciso ver se a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades, que é a consequência que nós vimos da independência. Então, a mesma coisa eu verifico com esses eventos aqui. Deixa eu criar nome para esses eventos para ficar mais fácil. Tá? Eu vou chamar isso aqui de A, chamar isso aqui de B, chamar isso aqui de C e chamar isso aqui de D. Vamos ler. Então, eu estou interessado em saber, né, lâmpada 1 acesa, lâmpada 2 acesas, ou seja, evento A e C. Então, eu preciso verificar se P de A P igual a P de A vezes P de C. Se eu verifico isso, eu estou verificando a independência. Então, vamos ver cada um desses. Quem é P de A interseção C? Quem é P de A interseção C? Observando aqui nessa tabelinha, né, A interseção C é exatamente esse aqui, 0,15. Então, vamos lá, tá aqui. A interseção C é 0,15. E o que é que acontece com P de A vezes P de C?
Bom, quem é P de A? P de A é 0,6. Tá aqui. P de C, 0,25. Então, P de A, P de C vai dar 0,6 vezes 0,25. Ou 0,60 vezes 0,25. Vamos ver quanto é que dá isso na nossa planilha de cálculos. Isso. Ou seja, nós encontramos foi que P da interseção igual a P do produto, ambos igual a 0,15. Logo, como isso aqui foi verificado, esses dois eventos são independentes. Essa situação é uma situação de independência. Então, se eles são independentes, e a justificativa é justamente esse cálculo que nós fizemos. É o cálculo que fica a independência. Então, por isso que a resposta é sim, né? São independentes, e a justificativa foi feita nos cálculos que nós fizemos. A análise idêntica é feita quando você pergunta lâmpada 1 apagada, lâmpada 2 acesa. Quem é lâmpada 1 apagada? É B. Quem é lâmpada 2 acesa? C. Então, eu estou agora preocupado em saber se P de B, C, igual ao produto P de B, P de C. Então, apagada, lâmpada 2 acesa. E aí, quem é... Eu vou até fazer isso aqui, ó. Quem é P de B, interseção C? P, C, 0,10. Quem é P de B vezes P de C? É o produto. P de B, aqui, ó, 0,4. P de C, 0,25. A 0,4 vezes 0,25. 0,1. Então, tanto P de A, P de B interseção C como o produto das probabilidades deu 0,1. Então, por serem iguais, também são independentes. Agora eu vou colocar uma terceira situação, né? Ambas apagadas. Lâmpada 1 apagada e lâmpada 2 apagada. É uma situação de independência? Ambas apagadas? Bom, vamos lá ver. Eu tenho um esqueminha aqui, né? Lâmpada 1 apagada, evento B. Lâmpada 2 apagada, evento D. Então, agora eu estou interessado em saber se P de B interseção D é igual a P de B vezes P de D. Né? A situação ambas apagadas. Quem é P de B interseção D? É isso aqui, ó, 0,3. Quem é P de B vezes P de D? Bom, primeiro quem é P de B? P de B, 0,4. P de D, 0,75. Então, isso aqui vai ser igual a 0,4 vezes 0,75. Vai dar, vamos lá, 0,4 vezes 0,75, 0,3. Esse exemplo que todo mundo deu independente, bonitinho. Bom,
caso em que todas as situações são situações de independência de eventos. No exemplo anterior, eu tenho situações de não independência de eventos, é muito fácil perceber, certo? Se você pode verificar aqui, por exemplo, o fato a pessoa, o freguês ser do sexo masculino e a pessoa pedir salada são eventos independentes, e aí você faz a mesma conta. H interseção M, 0,15. P de H, 0,75. P de A, 32,5. 0,75 vezes 32,5 dá 0,15. Não, 0,24. Então, não é verificada a independência neste caso aqui. E assim sucessivamente. Qualquer tabela dessa, você pode verificar a independência em várias situações, certo? A ideia é sempre a mesma. Então, esse foi um exercício para verificar a independência, na questão 26. E para terminar, a questão 27, que é uma situação, é uma historinha bonitinha. Vamos ver o que é a questão 27. Quem é essa historinha? Aqui, Pedro e José são pastores de cabras. Pedro tem 3 vezes mais cabras que José. No rebanho de Pedro, 20% das cabras são malhadas. No rebanho de José, 10% das cabras são malhadas. Uma cabra foi encontrada desgarrada. E aí vêm as perguntas sobre essa cabra. Antes de responder essas perguntas, vamos tentar, com essas informações de Pedro e José, montar o nosso esqueminha, né? O esqueminha das cabrinhas do rebanho de Pedro e de José. Primeira coisa, quando eu digo que Pedro tem 3 vezes mais cabra que José, eu estou dando uma informação sobre qual é a probabilidade de você selecionar uma cabra aleatoriamente e ela pertencer ao Pedro ou ao José. Então vamos considerar o seguinte: nesse rebanho aqui, eu tenho cabras que são do Pedro e do José. Então todas as cabras pertencem ou ao Pedro ou ao José. Então eles são complementares. Se a cabra não é do Pedro, ela é do José e vice-versa. Então os eventos, vamos criar os eventos. A gente precisa criar os eventos, né? Vamos criar o evento P. É do rebanho do Pedro. A cabra é do rebanho do José. Com essas informações, e sabendo que as cabras desses rebanhos ou são do Pedro ou do José, eu tenho a seguinte informação: eles são complementares. Então a gente já sabe que se eu juntar as probabilidades do evento P com o evento J, isso vai dar 1. Isso é uma das propriedades da probabilidade. Está lá quando os eventos são complementares. Então, com isso, e a outra informação que eu tenho, que é de que Pedro tem 3 vezes mais cabra do que José, então a probabilidade de eu selecionar uma cabra e ela ser do Pedro é 3 vezes maior do que a probabilidade de selecionar uma cabra e ela ser do José. Eu tenho duas equaçõezinhas onde eu posso substituir Pedro por 3 vezes Pedro e José. Isso vai me dar aqui
3 mais PDJ é igual a 1. Ou seja, 4 PDJ, né? Então, vamos lá. 4 PDJ é igual a 1, o que implica que PDJ é igual a 1 quarto. Então, a probabilidade de selecionar uma cabra aleatoriamente ela pertencer ao José é 1 quarto. Consequentemente, qual é a probabilidade de eu selecionar uma cabra e ela ser do Pedro? Complementar. Ou seja, se eu quiser substituir aqui 3 vezes PDJ com PDJ igual a 1 quarto. Então, com essas duas informações aqui, eu já posso pensar na resposta do item A. Sem saber nada sobre essa cabra, qual é a probabilidade que ela pertence a José? A gente acabou de ver que selecionar uma cabra aleatoriamente e ela pertencer a José, P de J igual a 1 quarto. Está aqui em forma de fração 1 quarto. Perfeito, ok. Letra B. Sabendo que a cabra desgarrada é malhada, foi encontrada uma cabra aqui, encontrou-se uma cabra desgarrada. Sabendo que essa cabra é malhada, qual a probabilidade que ela pertence a José? Veja que é uma probabilidade condicional. Interessado na probabilidade condicional. Qual é a probabilidade condicional? Qual a probabilidade dela ser de José, dado que ela é malhada? Eu tenho esse evento M e eu não tinha colocado aqui, né? Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida num negócio de definição que na questão dá. Fala que o Pedro tem 3 vezes mais que o José. Se fosse 3 vezes a quantidade do José, aí eu interpreto também 3 vezes J, né? Mas 3 vezes Isso. mais seria tipo, é o J mais 3 vezes. Então daria 4 logo. Então o total, na verdade, o que o seu deu 4 e o total deu 25%, o meu daria 5, o total daria 20%. Aqui é uma questão de texto, né? Você está falando, né? É, Do jeito, porque se a tem forma três como vezes está. mais, tem a mesma quantidade mais 3 vezes. Como, talvez. É questão de interpretação mesmo. Né? 3 vezes mais cabras do que José. Porque se for 100, por exemplo, 3 vezes mais, seria o 100 mais 3 vezes, então daria 400. Ou Isso. daria o 3 vezes 100, 300. Como, tipo, tu aceitaria dos dois jeitos? Desde que ficasse claro que a sua interpretação fosse essa, né? E que todo exercício, todo os cálculos tivesse feito baseado nessa informação, dessa interpretação, aí sim. Tá bom, professor. Né? Mas realmente deixa dúbio, isso aí você tem razão, tá? Tá dúbio, eu estou considerando que o Pedro tem 3 vezes a quantidade do José, né? Com a informação que está escrito tem 3 vezes mais cabra do que José. Mas, se esse texto, da forma como está escrito, leva a interpretação de que teria 3 vezes mais, ou seja, o de José mais 3 vezes, então, tudo bem. Né? Desde que Tá os bom, professor. cálculos Obrigado. estivessem certos no meio do caminho, com base nessa interpretação, seria aceito, sim. Né? Inclusive, eu vou pensar em fazer com que o texto fique bem mais claro, né, na prova. O mais claro possível, para que não haja dubiedade aí de interpretação. Então, dando sequência à interpretação da informação de 3 vezes, né, que fosse vezes 3, e com um novo evento aqui, cabra emalhada, né,
Quem seria P de J dado M, que é exatamente a pergunta colocada aqui? Sabendo que ela é malhada, qual a probabilidade de ser de J? P de J dado M. Pela definição de probabilidade condicional, isso aqui é P de J, espera aí, P de J vezes P de M dado J, sobre P de M. Estou percebendo que eu estou numa situação da probabilidade do teorema de Bayes. A gente, no problema da cabra, caiu na situação do teorema de Bayes. Por quê? Porque eu tenho os três eventos, né? Eu tenho o evento J, colocar aqui. As cabras estão subdivididas, inclusive, para ficar mais real, né? Eu tenho, quem tem mais? Pedro. Eu tenho aqui o evento P. Eu tenho aqui o evento as cabras do Pedro, as cabras do J, me dão todas as cabras do meu espaço amostral, mas eu tenho um conjunto de cabras dentro do conjunto de cada um, que é o conjunto M, é o conjunto de cabras malhadas. O Pedro tem cabras malhadas e outros tipos de cabras. O José tem cabras malhadas e outros tipos de cabras. Então, eu tenho um evento transversal à minha partição, que é o evento M. E essa situação aqui é a situação do teorema de Bayes. E como é que eu interpreto esse problema, esse enunciado, como o teorema de Bayes? É só verificar quem são essas probabilidades aqui. Quem é o P de J? Eu já tenho. Tá? Ele é igual a 1/4. E quem é P de M dado J? Probabilidade de uma cabra ser malhada, dado que ela pertence a José. E eu tenho também essa informação. Porque eu tenho o seguinte: no rebanho de José, 10% das cabras são malhadas. Então, essa probabilidade P de M dado J é 10%. Ela está dentro do espaço amostral de José. Então, isso aqui eu posso colocar em formato de fração. Está todo mundo em formato de fração aqui. 4 vezes 0,1, que eu posso colocar como 1/10. P de M. Quem é P de M? Agora, P de M, como eu vou deixar sempre que eu vou calcular. Quem seria P de M? Qual a probabilidade de selecionar uma cabra e ela ser malhada? Está aqui dentro. Então, isso aqui é pelo teorema, o teorema da probabilidade total. Ela está dentro dessas duas interseções aqui. Quem são essas duas interseções aqui? Eu teria que ter, para calcular o P de M, isso aqui vai ser P de J, P de M dado J, mais P de P, P de M dado P. Quem são esses elementos? Quem é P de J? Já está aqui, 1/4. P de J é 1/4. Quem é P de M dado J? Também está aqui, 1/10. P de P. Quem é o P de P? 3/4. P, 3/4. Quem é P de M dado P? Ou seja, dado que eu estou no conjunto das cabras do Pedro, qual é a probabilidade dela ser malhada? Tem que 20% das cabras do Pedro são malhadas. Então, essa probabilidade é 20%.
e 20% é 1/5. Então, aqui eu tenho esse 1/5, na verdade, eu posso colocar como 2/10, porque eu vou facilitar a minha conta, se eu fizer isso. Tá? Ou seja, no primeiro parênteses, eu tenho 1/40. No segundo parênteses, eu tenho 6/40. 1 mais 6, 7. 7/40. Então, eu tenho que, no meu denominador, P de M deu 7/40. No numerador, eu tenho 1/40. Então, eu tenho aqui no numerador 40. E no denominador, 7/40. Devia ter feito isso. Avos. Agora sim. 7/40. A mesma história que eu falei anteriormente. Denominadores são iguais aqui. Sobra-me apenas, quando eu fizer a divisão de fração, 1/7. Que é, nós temos aqui, 1/7. Em formato de fração. Ok? Então, resolvido o problema das cabrinhas malhadas e não malhadas do Pedro e do José. E com isso, nós terminamos o último exercício sugerido para a aula de hoje, de 1 hora. E com isso, a gente também encerra as aulas de exercícios. Na próxima aula, a gente faz um resumão. E desse resumão, a gente pode fazer uma correção de prova